Fala investidor, fala investidora, como que você tá? Tudo bom? Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e no vídeo de hoje vou contar um pouquinho de como que foi esse mês de maio e os aportes que eu fiz. Isso tudo logo após a vinheta. Vamos lá! Então, como eu comecei dizendo o vídeo, eu vou explicar um pouquinho como que foi todo o meu racional nesse mês de maio e por que que eu escolhi aportar em determinadas empresas e como que foi todo o racional que o investidor comum, assim como eu, assim como você, tem que ter em momentos como foram esta bolsa de valores neste mês de maio. Eu vou deixar aqui correndo o vídeo que eu fiz quando eu aportei bem pouquinho em cada uma das empresas que eu tenho, fiz ali alguns aportes nos fundos imobiliários e eu vou explicar, enquanto eu deixo o vídeo aqui correndo, o porquê que eu fiz cada escolha ali nos aportes que eu fiz. Existe uma frase, eu acredito que ela é atribuída a Peter Lynch, eu não me recordo exatamente se seria ele, mas eu acredito que sim. Que algumas vezes é melhor você não fazer nada, porque não fazer nada também é uma estratégia inteligente no mercado de ações. E o que eu quis dizer em não fazer nada? Desde o comecinho ali de maio, nós percebemos que a bolsa ela teve uma oscilação muito forte e houve momentos em que ela caiu muito e teve momentos que determinadas ações tiveram ali o seu estiramento, elas tiveram uma forte valorização ali, deram para quem estava posicionado na empresa um ganho relativamente interessante ali na casa dos seus 8 a 12%, que foi mais ou menos ali uma média que eu consegui reparar em algumas ações bem específicas. Só que o que acontece com o investidor comum, que não tem talvez uma estratégia, que seja um pouco novo, ou que também tomou um susto ao ver o seu patrimônio cair muito e ver outras ações disparando? Muitas vezes nós tomamos uma decisão baseada no medo, baseada na expectativa de que aquela ação continue subindo muito, e nós saímos da nossa estratégia principal. Então, tomando por base que eu não gostaria de cometer esse erro e também estudando um pouco sobre investimento e percebendo que a manutenção de uma estratégia bem clara e fixa de investimentos traz também retornos a longo prazo que são muito interessantes e que nós também não podemos descontar que há sim oportunidades de curto prazo, mas que nós temos que ter uma boa noção de quando e se nós devemos entrar nessas ações. Eu, particularmente, não me acho suficientemente capaz de analisar todo o mercado de ações, considerando que eu tenho um outro emprego que não tem relação nenhuma com o mundo dos investimentos. Então, eu não consigo ficar acompanhando isso diariamente, minuto a minuto, notícias que saem, balanços que aparecem. Então, eu falei o seguinte, bem, a Bolsa de Valores está me dando uma oportunidade magnífica de entrar em várias ações que eu gostaria de fazer parte. No entanto, meu dinheiro é finito, então eu tinha que escolher entre entrar numa nova empresa ou aportar naquelas empresas que eu já possuía e logo angariar mais papéis ali para mim, para que se no futuro ela vier a valorizar ou vier pagar um dividendo, um juro sobre capital próprio, eu ter uma participação mais relevante nessa empresa para que ela também me dê um retorno bastante legal. E aí, o que eu decidi fazer? Como vocês podem ver aqui no vídeo que está correndo, eu decidi por aportar basicamente nas empresas que eu possuía e em alguns fundos imobiliários que pela minha estratégia estavam um pouquinho mais para trás, naquela alocação sempre paritária entre todos os fundos imobiliários. E na parte de fundos imobiliários, quando eu digo em paridade do investimento, eu quero dizer o seguinte: se eu tenho um determinado fundo que eu tenho R$2.000 nele e em algum outro que eu tenho R$1.500, nesse que eu tenho um pouquinho menos, eu coloco mais alguns R$500, R$600, a depender da oportunidade que eu enxergar no mercado, para que eu tenha todos eles numa equivalência dentro da minha carteira. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito do setor da parte de lajes corporativas e gosto também da parte logística. Faz sentido para uma estratégia segura que eu fique alocado 50% em lajes corporativas e 50% em logística? Poderia fazer sentido se nós não tivéssemos, por exemplo, outros tantos ramos ali dentro dos fundos imobiliários que trouxessem uma segurança muito interessante. Eu já comentei aqui que eu gosto muito da questão do HGRU, eu gosto do TRXF, que são fundos imobiliários que eles investem em termos mais abertos em renda urbana, que são faculdades, escolas, muito ali na parte do varejo, especialmente na parte de atacados e de supermercados, que eles atuam fortemente com contratos bem longos. E o que eu quero dizer com isso se eu tenho um contrato, se eu tenho um fundo imobiliário que me protege por um longo prazo, com empresas boas por detrás,
concorda comigo que não é saudável e tão pouco inteligente eu ficar exposto em dois ramos ali dos fundos imobiliários que, por mais que eu goste, não vão me trazer a segurança no final do tempo que eu gostaria de ter? Então, considerando isso, eu sempre faço uma alocação que todos os fundos imobiliários vão fazer uma parte bem específica ali da minha carteira, onde eu não vou ter uma alocação muito alta num fundo específico ou num setor específico dos fundos imobiliários. Então, considerando tudo isso, eu vi qual fundo imobiliário ficou mais para trás da minha carteira, fiz aporte em dois deles, conforme vocês podem ver no vídeo que eu estou deixando passar, e em cada uma das ações, depois que eu recebi ali os meus rendimentos mensais dos fundos imobiliários, um dividendo pequenininho também que eu recebi esse mês, eu peguei outros R$100 e coloquei cada R$100 em cada uma das ações que eu tenho, que hoje no total são 6. Se você olhar a minha carteira de ações, você vai perceber que eu tenho ações muito seguras, que são relativamente boas pagadoras de dividendos, e eu tenho outras duas que fazem parte daquela pimentinha na carteira, que elas podem alavancar meu patrimônio de uma forma positiva, sem eu me expor tão prejudicialmente, caso alguma delas não consiga trazer um resultado interessante, mas que elas podem transformar meu patrimônio em 2, 3, 5 vezes mais do que aquilo que eu aportei. Eu tenho a Via Varejo e eu tenho a IRB. São duas empresas que eu acompanho bem de perto, os seus balanços, a mudança de diretores que tem dentro dela, se elas estão, conforme os últimos relatórios trimestrais que ela apresentou, cumprindo aquela meta que eles se propuseram a chegar, a cumprir. E se a empresa ela não está trazendo isso, eu vejo se foi um resultado pontual naquele trimestre ou se efetivamente ela não consegue entregar aquilo que ela disse que ia conseguir. Com base nisso, eu consigo tomar então uma decisão de investimentos na qual eu veja, bem, são empresas que estão extremamente descontadas na Bolsa de Valores, uma por uma questão de juros altos, toda uma situação de desabastecimento de produtos, especialmente eletrônicos, que seria ali a parte da Via Varejo, e temos, pelo lado da IRB, que é uma seguradora, uma desconfiança no mercado por conta dos vários problemas contábeis que ela teve, de uma fraude que houve ali dentro, de prejuízos que ela vem reportando consistentemente nos seus últimos balanços. No entanto, para minha estratégia de investimentos, fez muito sentido eu alocar uma parte do meu patrimônio ali dentro. Não é um dinheiro que vai fazer com que minha carteira de investimentos ela caia muito, caso dê algum problema em alguma dessas empresas. No entanto, ela tem algo que é muito interessante. Se ela dobrar ou triplicar de valor, isso vai fazer uma diferença muito grande no meu patrimônio. No entanto, se ela vier a zero, não vai fazer tanta diferença. E eu explico o porquê disso. O investidor, quando ele coloca R$10.000, por exemplo, numa empresa, qual que é o máximo que ele pode perder? São os R$10.000. Agora, se essa empresa entregar resultados magníficos, a gestão melhorou muito, as questões contábeis estão todas ali claras e detalhadas, verificadas por uma empresa independente, qual que é o máximo que ela pode multiplicar? Isso ninguém sabe. E considerando que a multiplicação desse investimento ela pode ser exponencial e não existe um limite no qual eu possa dizer, ela pode multiplicar no máximo 2 vezes, então como eu posso multiplicar meu dinheiro por várias vezes e essa parte do meu patrimônio corresponde a um percentual muito pequeno dentro da minha carteira e que eu estou alocado em investimentos seguros, pagadores de dividendos, de rendimentos e de um dinheiro que todo mês ele está entrando ali para encorpar todo o meu patrimônio, esse percentual ele representa alguma coisa importante para mim, porque no final das contas estamos falando de dinheiro, do nosso trabalho, mas que caso eu consiga multiplicar, vai ser uma maravilha, mas se eu perder, ele não vai abalar a estrutura que eu tenho formada ali dentro. Com isso em mente, então, vocês puderam ver que minha carteira está bem alocada em setores que eles são seguros, que eles são perenes, que têm um histórico de dividendos muito robusto, são pessoas sérias que estão trabalhando em cada uma dessas empresas e eu particularmente, com base em todo o estudo que eu fiz e a estratégia que eu venho seguindo, ela tem se mostrado acertada, por mais que vocês consigam ver ali que eu tive algum prejuízo. Esse prejuízo, eu já comentei em alguns vídeos passados, ele se deve especialmente por eu ter entrado na Bolsa de Valores há quase um ano. E há um ano atrás, se eu não me engano, a Bolsa de Valores estava ali quase nos seus 130 mil pontos. E hoje, com a Bolsa de Valores que variou nesse mês de maio de quase 100 mil pontos para depois bater 115 mil pontos, nós temos uma variação muito grande ali e realmente o nosso patrimônio ele vai sempre oscilar fortemente.
E o interessante disso tudo é que essa oscilação ela é amiga do investidor, como dizem por aí, o investidor sardinha, o investidor pequenininho, que somos nós. Por quê? Porque se você tem a oportunidade de comprar alguma coisa por 10 centavos a menos, é muito bom pra gente. Por quê? Porque o nosso capital para investir é alguma coisa em torno de 500, 1.000, 2.000 reais talvez por mês. A gente não está falando de um fundo de investimentos que vai colocar 6, 7 milhões em uma determinada empresa e que vai mudar bastante ali o booking. Então, o que eu quero dizer no final desse vídeo é: mantenha a sua estratégia, fique firme, não entenda a Bolsa de Valores como um cassino, entenda como uma forma de o seu dinheiro a longo prazo retornar de uma forma consistente e duradoura para você. Porque, como o Barsi ele fala, a Bolsa de Valores é e sempre vai ser uma multiplicadora de capital. E eu quero que você entenda que no final das contas não é o dinheiro, são as participações que nós temos em cada uma das empresas, e empresas que geram muito dinheiro, que esse dinheiro depois é retornado para os seus acionistas, e que isso sim é o importante da Bolsa de Valores, não é o capital. Lembrando mais uma vez do Barsi, o capital é a métrica do ego, ela não é e nunca vai ser a definição de riqueza na Bolsa de Valores. Bem, se você gostou desse vídeo, eu espero muito que você deixe seu like, que você comente aqui um pouco das empresas que você está aportando, o que você fez nesse mês de maio, que ele foi bem turbulento. E é isso, espero que você me encontre nos próximos vídeos e até mais. Falou!